Marcos caminha pela cidade sozinho, evitando multidões, com um ar de desolação em seus olhos. É véspera de Natal e o frio parece gelar não apenas seu corpo, mas também sua alma. Ele caminha pelas ruas decoradas, absorvendo a beleza das luzes e das decorações, mas sem realmente ver. Ele não tem para onde ir, não tem ninguém esperando por ele. Seu último Natal foi vazio e solitário, e ele espera que este seja igual. Então, enquanto vira uma esquina, ele ouve uma voz fraca e tremida atrás de si. Olha para trás e vê um menino de rua, com roupas velhas e sujas, segurando um envelope amassado. Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração e te fazer refletir. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para levar essa mensagem ao máximo de pessoas. Feliz Natal, papai, me nos diz o menino com um sorriso tímido. O milionário se assusta com o chamado e olha para o menino com desprezo. Você está louco? Responde, franzindo a testa. Mas, no fundo, algo em sua voz e na forma como ele diz as palavras o afeta profundamente. Há uma pureza no sorriso do menino, algo que Marcos nunca experimentou. O menino insiste, estendendo o envelope com um olhar de esperança. Por favor, aceite, papai. Feliz Natal. Marcos aceita o envelope com relutância, mas seu olhar continua sendo um misto de curiosidade e desprezo. Ele espera encontrar apenas lixo ou algo insignificante, algo que o deixaria ainda mais irritado e ressentido. Mas ao abrir o envelope, descobre uma foto desgastada de uma família. Era uma mulher sorrindo e um homem com um ar jovem e feliz ao lado dela. Atrás da foto, em letras trêmulas, estava escrito: Feliz Natal, papai. Nunca desista de encontrar a esperança. Marcos sente um aperto no peito ao ver aquelas palavras. O que aquilo queria dizer? Quem era aquela mulher? E por que esse menino a considerava sua família? O menino observa Marcos em silêncio, um misto de esperança e desespero em seus olhos. É para o Senhor, ele diz, baixando os olhos. É para o papai encontrar a mamãe de volta. A mamãe disse que ele precisava encontrar a esperança de novo. Marcos fica paralisado por um momento, a dor queima em seu peito. Era como se aquele envelope contivesse não apenas uma imagem, mas uma carga emocional que mexia com ele de uma maneira que ele não conseguia compreender. O menino estende o envelope novamente, esperando que Marcos tome alguma atitude. Por favor, papai. Ele insiste, a voz quase inaudível. A mamãe disse que o Senhor precisava de esperança. Aquelas palavras pesam como uma pedra sobre os ombros de Marcos. Ele olha para o menino, para o envelope e então para o céu, como se estivesse buscando alguma resposta no infinito. Sua mente vaga por um passado doloroso, onde a perda e a solidão eram suas únicas companheiras. Mas naquele momento, o sorriso tímido do menino e suas palavras tocavam em uma parte esquecida de sua alma, trazendo à tona sentimentos que ele havia enterrado há muito tempo. Talvez, só talvez, houvesse uma chance de redenção para ele, algo que ele poderia recuperar em seu coração. Você já parou para pensar como pequenas ações podem mudar a vida de alguém? O que você faria se estivesse no lugar de Marcos? Marcos não sabe o que fazer. Olhar para o menino com suas roupas esfarrapadas e o sorriso tímido o faz se sentir desconfortável. Ele nunca soube como lidar com crianças, especialmente aquelas que pareciam ter perdido tudo na vida. Ele se sente culpado, mas também desconectado do mundo à sua volta. O que poderia um menino da rua querer com ele? Mas algo o faz hesitar e, por fim, ele aceita o envelope com relutância. O menino solta um suspiro de alívio, um sorriso malicioso atravessando seu rosto. Obrigado, papai. Ele diz antes de desaparecer na multidão. Marcos abre o envelope com cuidado, sentindo-se tolo por deixar um menino arruinar seu dia. Dentro, há uma foto amarelada de um homem e uma mulher, aparentemente uma família feliz. Atrás da foto, algumas palavras escritas a lápis. Feliz Natal, papai. Nunca desista de encontrar a esperança. Marcos franze a testa, perplexo. Quem é esse garoto?
E por que lhe deu isso? Marcos ainda olha para Eric com um misto de surpresa e confusão. Ele nunca imaginou que poderia haver algo além da solidão em sua vida. Aquelas palavras do menino, "Feliz Natal, papai", continuam ecoando em sua mente, desafiando suas crenças sobre felicidade e propósito. Um nó aperta em seu peito e ele sente uma dor estranha, uma dor que há muito havia esquecido. Como você pode dizer essas coisas, Eric? Marcos pergunta, a voz trêmula. Você mal me conhece. Por que acha que eu mereço uma chance? O menino sorri, um sorriso simples e puro que parece iluminar toda a escuridão ao redor. Porque todo mundo merece uma chance de ser feliz, ele responde, a voz calma. A mamãe dizia que a gente não pode deixar a dor do passado controlar o futuro. As palavras de Eric são um soco no estômago de Marcos. Ele sempre pensou que sua vida era uma sucessão de más escolhas e perdas. A dor de seu passado parecia ser sua única identidade, mas Eric parecia ver algo mais, algo que Marcos havia perdido há muito tempo. Esperança. Marcos engole em seco, sentindo lágrimas queimarem em seus olhos. Ele nunca se permitiu sentir assim antes. Mas e você, Eric? Ele pergunta, a voz falhando. Por que você não deixa a dor do seu passado controlar o futuro? Eric hesita por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Porque a mamãe disse que a gente sempre pode recomeçar. Menos ele responde, os olhos brilhando. Ela disse que mesmo quando tudo parece perdido, a gente pode encontrar um novo caminho. Marcos olha para o menino à sua frente, suas palavras batendo como um tambor em seu peito. Havia algo sobre Eric que ressoava profundamente nele, como se o garoto tivesse a chave para uma porta que ele nem sabia que existia. E se eu quiser tentar, Eric? Ele pergunta finalmente, a voz trêmula. O que eu deveria fazer? O menino sorri, seus olhos cheios de uma confiança que era além da sua idade. Você só precisa acreditar, papai. Acreditar que pode mudar, que pode encontrar a felicidade. A mamãe disse que é isso que importa no final. Marcos engole em seco, suas emoções à flor da pele. Aquelas palavras, tão inocentes e sinceras, foram um balde de água fria em sua solidão. Ele nunca pensou que uma criança pudesse entender tanto sobre dor e esperança. Obrigado, Eric, ele diz, a voz rouca. Eu acho que preciso ouvir isso. É só o que a mamãe dizia. O menino responde, a voz calma. Ela sempre dizia que a gente tinha que acreditar que podia ser feliz. Marcos olha para o envelope amassado que Eric ainda segura. Aquele simples pedaço de papel parece carregar um mundo de possibilidades. Ele estende a mão, hesitante, e pega o envelope. O que é isso, Eric? Ele pergunta, a curiosidade vencendo a tristeza. Eric sorri, seu sorriso brilhante como o sol. É um presente, ele responde, a voz cheia de alegria. Para você, papai, é um presente de Natal. Marcos abre o envelope, seu coração acelerado. Dentro há uma foto de Eric com sua mãe, ambos sorrindo, como se o mundo todo estivesse certo por um momento. As lágrimas que ele tentara segurar deslizam livremente agora. Obrigado, Eric, ele diz, a voz quase inaudível. Obrigado por me dar isso. Eric sorri, feliz por ter conseguido tocar o coração de Marcos. Feliz Natal, papai, menos ele diz. E essa simples frase ressoa em Marcos como uma promessa de um novo começo. No dia seguinte, Marcos não consegue parar de pensar sobre Eric. Ele olha para a foto no envelope, perdido em seus próprios pensamentos. Ele se pergunta quem seria a mulher na foto, por que Eric a consideraria sua menofamília e o que aquilo significava para ele. Resolve investigar e visita o local onde encontrou o menino. A rua estava vazia, como se toda a magia e a dor tivessem se evaporado com o amanhecer. Ele começa a perguntar às pessoas da área, mas ninguém parece saber quem é Eric. Ninguém quer falar sobre o menino, como se ele fosse apenas uma lembrança perturbadora. Marcos sente uma estranha conexão com o garoto. É como se, ao dar-lhe um pequeno ato de compaixão, ele tivesse vislumbrado uma parte de si mesmo que estava escondida em algum lugar. Ele decide, então, procurar mais.
Ele descobre que Eric é filho de uma ex-empregada da casa dele que um dia desapareceu sem deixar rastro. Isso não só o intriga, mas também mexe com algo em seu passado, algo que ele preferia esquecer. No meio da investigação de Marcus, Justine nota seu silêncio e a mudança sutil em seu comportamento. Ela conhece Marcus há anos, desde os tempos de faculdade, e sempre soube que havia algo mais por trás daquela fachada de milionário solitário. Justine percebe que ele começou a mudar desde que encontrou Eric. Marcus, você está bem? Parece perdido em pensamentos. Pergunta ela, preocupada. Marcus olha para Justine, hesitante. Eu encontrei o Eric ontem novamente. Sabe aquele menino que estava na rua? Ele pausa, a foto do envelope ainda em suas mãos. Justine ouve, atenta, esperando por mais. Descobri que ele era filho de uma ex-empregada da minha casa, alguém que desapareceu sem deixar rastro. Justine arqueia uma sobrancelha. Surpresa. Você está falando sério? Por que isso importa tanto para você, Marcus? Marcus suspira, a voz baixa. Não sei. Há algo naquela foto, naquela criança. É como se eu estivesse conectando com um passado que nunca quis enfrentar. Como se, de repente, minha vida fizesse sentido. Mesmo que por um momento. Justine não diz nada por um instante, absorvendo as palavras de Marcus. Marcus, às vezes, essas coisas acontecem por uma razão. Talvez você esteja tentando encontrar alguma resposta que nem sabia que estava procurando. Ela sorri, tentando confortá-lo. E talvez o Eric esteja aí para te mostrar isso de alguma forma. Marcus olha para ela, um vazio em seus olhos. Talvez. Eu só não sei o que fazer a seguir. O que isso significa, Justine? Será que eu realmente estou mudando? Justine se aproxima dele, um olhar solidário. Às vezes, mudanças vêm de onde menos esperamos. Talvez o Eric seja esse farol que você estava precisando. Algo que te faz ver as coisas de uma maneira nova. Marcus respira fundo, apertando a foto do menino em suas mãos. Eu só não quero ferir ele, Justine. Ele já passou por tanta coisa. Pode ser que eu descubra algo sobre quem Eric realmente é. Justine sorri, encorajadora. Talvez seja isso. Quem sabe você descubra que está criando uma nova família sem mesmo perceber. Marcus sorri, com um olhar determinado nos olhos. Eu vou descobrir. Eu devo para o Eric, para mim mesmo. Marcus, às vezes, o verdadeiro presente de Natal não é encontrado nas luzes ou nos lares decorados. Justine diz suavemente. É nas pessoas que aparecem em nossa vida, de maneiras inesperadas, para nos ensinar algo importante. E talvez este seja o seu presente de Natal este ano. Marcus faz uma pausa, a compreensão começando a brilhar em seus olhos. Você está certa, Justine. Talvez tudo isso seja mais sobre o presente do que sobre o passado ou o futuro. Acho que encontrei um novo propósito. Justine sorri, aliviada. Exatamente, Marcus. Talvez seja isso que o Eric veio trazer para você. Com esses novos pensamentos, Marcus se dá conta de que, ao ajudar Eric, ele também estava ajudando a si mesmo. Por mais dolorosa que fosse a verdade, estava começando a ver um novo caminho à sua frente, cheio de possibilidades e, acima de tudo, de amor. Ele aperta a mão de Justine e agradece pela sua amizade e apoio. Eu acho que você está certa, Justine. Talvez eu tenha encontrado mais do que apenas um menino perdido nas ruas. Justine sorri, compreensiva. Às vezes, os melhores presentes de Natal vêm em embalagens inesperadas. A busca de Marcus finalmente leva a uma pequena cidade a algumas horas de distância. Ele descobre que a mulher da foto era Sarah, a ex-empregada que um dia sumiu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela, apenas que Eric a procurou por muito tempo e depois desapareceu. A história parece ser um enigma e Marcus se sente cada vez mais conectado a ela. Ele visita a cidade e pergunta discretamente por Sarah, até que finalmente alguém o leva a um velho casal que lembra dela. Eles dizem que Sarah partiu porque estava grávida e tinha medo de como Marcus reagiria. Eric nunca soubera do pai, só sabia que Marcus era uma lembrança distante de um momento feliz de sua mãe. Marcus ouve a história em silêncio, uma dor crescendo em seu peito.
Ele percebe que naquele momento o garoto é a única ligação que ele tem com uma parte do seu passado que ele havia tentado enterrar. Mas, por outro lado, ele sente que pode redimir suas falhas ao ajudar Eric a encontrar sua mãe. Ele decide procurar Eric para contar tudo o que descobriu, para unir pai e filho. Marcos estava sentado em um banco de praça na pequena cidade, observando a calma e tranquilidade ao seu redor. A busca havia levado horas de viagem, e ele estava mentalmente exausto, mas também mais determinado do que nunca. Sarah, a mulher da foto, desapareceu misteriosamente há anos, e agora ele estava prestes a descobrir a verdade sobre ela. A pequena cidade parecia conter segredos sobre seu passado que ele nunca imaginou que existissem. Ele fez várias perguntas às pessoas na rua e finalmente encontrou um velho casal que o reconheceu de longe. Eles lembravam de Sarah como a ex-empregada que sumiu quando estava grávida. A informação chocou Marcos. Ele nunca soubera que Sarah estava grávida, e o pensamento de ter um filho com ela que ele nunca conheceu o deixou sem palavras. A dor em seu peito parecia aumentar a cada palavra que o casal dizia. Eles lhe contaram que Sarah decidiu partir porque temia como Marcos reagiria ao descobrir sobre a gravidez. Ela nunca contou sobre o bebê a Marcos, pois sabia que poderia perder seu emprego e nunca conseguiu enfrentar a verdade de contar a ele. Ela teve medo, Marcos, disse a velha senhora com olhos tristes. Sarah não queria te envolver nisso. Ela sabia que estava sozinha e decidiu ir embora para não te complicar. Eric cresceu sem saber quem era o pai, apenas lembrando de você como uma sombra distante de um momento feliz da sua mãe. Marcos sentiu uma onda de dor e confusão. Tudo o que Sarah fez pareceu não ter sentido algum e ele não conseguia entender por que ela o manteve afastado. Mas por quê? Ele perguntou, a voz trêmula. Por que não me procurou? Por que não me contou sobre o Eric? O velho homem ao lado da senhora suspirou e olhou para o chão. Sarah sempre teve medo de te perder, Marcos. Ela pensava que, se te contasse sobre Eric, você a deixaria ainda mais. Ela achava que te protegeria com essa mentira, mesmo que isso significasse perder o contato com a criança. Marcos balançou a cabeça, incrédulo. E o que aconteceu com ela? Por que Eric desapareceu depois disso? Ela teve medo, Marcos, disse a velha senhora com olhos tristes. Sarah não queria te envolver nisso. Ela sabia que estava sozinha e decidiu ir embora para não te complicar. Eric cresceu sem saber quem era o pai, apenas lembrando de você como uma sombra distante de um momento feliz da sua mãe. Marcos sentiu uma onda de dor e confusão. Tudo o que Sarah fez pareceu não ter sentido algum e ele não conseguia entender por que ela o manteve afastado. Mas por quê? Ele perguntou, a voz trêmula. Por que não me procurou? Por que não me contou sobre o Eric? O velho homem ao lado da senhora suspirou e olhou para o chão. Sarah sempre teve medo de te perder, Marcos. Ela pensava que, se te contasse sobre Eric, você a deixaria ainda mais. Ela achava que te protegeria com essa mentira, mesmo que isso significasse perder o contato com a criança. Marcos balançou a cabeça, incrédulo. E o que aconteceu com ela? Por que Eric desapareceu depois disso? A velha senhora olhou para Marcos, suas mãos entrelaçadas. Sarah partiu quando descobriu que estava grávida, e Eric a procurou por muito tempo, mas nunca a encontrou. Ele vagou pelas ruas por um tempo até que alguém o ajudou a sobreviver. Mas ele nunca teve respostas sobre o pai. Nunca soube o que aconteceu com sua mãe. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marcos. Ele percebeu que Eric era o elo perdido de sua própria história. O menino representava a chance de redenção, uma oportunidade para corrigir os erros do passado. Ele sabia que precisava encontrar Eric, contar-lhe sobre sua mãe e unir pai e filho. Marcos sentiu uma determinação nova brotar dentro de si. Ele havia encontrado um propósito inesperado naquela pequena cidade, não apenas para redimir seu passado, mas para finalmente encontrar uma forma de curar todas as feridas. Ele se despediu do casal com um aperto de mãos e uma promessa silenciosa. Eu vou encontrá-lo, Eric. Ele sussurrou, uma decisão firme em seu olhar.
Eu vou trazê-lo para casa e fazer as coisas certas. A busca de Marcos por Eric o leva de volta à grande cidade, onde finalmente encontra o menino. Eric está desolado, sentado em um banco, a fotografia ainda na mão. Ele olha para a foto de sua mãe com um olhar perdido. Marcos o aborda com cuidado, mas Eric o ignora, como se não quisesse acreditar na verdade. Você não é meu pai, ele diz, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Sara nunca falou sobre você. Marcos respira fundo, sentindo o nó em sua garganta apertar. Eu sei, Eric. Eu nunca soube de você, e isso é uma falha minha, mas eu quero fazer certo agora. Quero ajudar você a encontrar sua mãe, Eric. Quero que você saiba a verdade. Eric encara Marcos com olhos cheios de raiva e confusão. Ele senta ao lado de Marcos e diz, com a voz trêmula. Marcos retorna à cidade com um propósito renovado, decidido a encontrar Eric. Ele visita o local onde Sara trabalhava como empregada doméstica e conversa com alguns dos antigos vizinhos. A história de Sara e Eric parece cercada por mistério e dor, mas ninguém parece ter muitas respostas sobre o paradeiro dela ou o que realmente aconteceu. A ausência de informações só faz Marcos se sentir ainda mais determinado a resolver esse enigma. Enquanto caminha pelas ruas da pequena cidade, ele vê uma loja de brinquedos iluminada por dentro, com uma vitrine cheia de brinquedos natalinos. Seu coração aperta ao ver um urso de pelúcia que Eric mencionou durante a conversa anterior. Ele entra na loja e pergunta ao dono se lembra de Sara ou Eric. O homem balança a cabeça, mostrando uma tristeza silenciosa. Eles eram como fantasmas por aqui. A Sara desapareceu e o menino ficou sozinho, esperando que ela voltasse. Nunca vi o garoto tão desesperado por alguém. O homem explica que Sara partiu subitamente, deixando Eric aos cuidados de uma senhora que a ajudava com as tarefas domésticas. Marcos sente uma dor profunda ao ouvir isso. O peso da perda de Sara cai sobre ele, e ele sente que está falhando em proteger o que é dele, mesmo que seja tarde demais. Ele agradece ao homem e sai da loja, decidido a encontrar Eric antes que a cidade adormeça. Ele percorre as ruas, tentando encontrar algum sinal do garoto. É quando finalmente, em uma esquina deserta, vê Eric sentado encolhido em um banco olhando para o chão. O menino parece ainda mais solitário do que da última vez que Marcos o viu. Seus olhos estão sombrios e tristes, como se já tivesse perdido a esperança. Eric. Marcos chama, tentando esconder o desespero em sua voz. O menino olha para ele, seus olhos cheios de dor e confusão. Marcos, você descobriu alguma coisa sobre a minha mãe? A voz de Eric é fraca, carregada de ansiedade. Marcos balança a cabeça, tentando encontrar as palavras certas. Eu encontrei algumas pistas, Eric. Descobri quem era sua mãe. Ela era uma mulher corajosa e boa, mas ela teve que partir por medo. Ela pensava que você seria melhor sem ela, que poderia ter uma vida diferente. Ele engole em seco, tentando controlar a emoção que ameaça tomar conta dele. Mas, Eric, eu prometo que vou fazer tudo o que puder para encontrar ela. E vamos ser uma família, eu juro. O menino engole em seco, os olhos marejados. Mas e se ela não me quiser de volta, Marcos? E se eu não for o que ela espera? A pergunta é uma lâmina afiada, perfurando o coração de Marcos. Ele sabe que Eric está com medo, assim como ele estava há anos, com medo de ser rejeitado. Eric, você nunca será indesejado. Você é o que ela precisava e o que eu precisava. E juntos vamos descobrir isso. Marcos se aproxima do menino, estendendo a mão para ajudar a levantá-lo. Eric hesita, mas aceita, como se finalmente estivesse encontrando o apoio que tanto precisava. Os dois caminham juntos de volta para a cidade, a noite de Natal se aproximando. Marcos sente uma estranha sensação de esperança, uma promessa de que, apesar de tudo o que aconteceu, ele ainda pode redimir suas falhas e ser o pai que Eric merece. Marcos passa o resto do dia perdido em pensamentos, tentando processar tudo o que descobriu sobre Eric e sua mãe Sara. Ele revisita a cidade onde encontrou o casal que lhe falou sobre a história de Sara. A dor em seu peito é palpável,
E ele se pergunta como tudo pode ter chegado a esse ponto. Marcos sente que está carregando um fardo emocional que nunca imaginou que teria que suportar. Justine continua ao seu lado, oferecendo apoio silencioso, mas perceptível. Ela conhece Marcos há anos e sabe que ele nunca lidou bem com a própria vulnerabilidade, sempre escondendo seus sentimentos atrás de uma fachada de milionário bem-sucedido. Marcos, você não precisa fazer isso sozinho, diz ela suavemente enquanto caminhamos juntos por uma praça quieta. Talvez o Eric seja o caminho que você precisa para começar a lidar com tudo isso. Marcos olha para ela, um olhar de tristeza em seus olhos. É difícil, Justine. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse virar assim, encontrando uma criança que é, de certa forma, minha responsabilidade. Justine coloca a mão no ombro dele. Mas, Marcos, às vezes a vida nos joga essas surpresas. E talvez você precise dessas surpresas para crescer, para se redimir. Ele respira fundo, tentando não deixar que suas emoções transbordem. Eu sempre pensei que tinha tudo sob controle. Mas agora estou começando a questionar tudo. O que significa ser pai? O que significa ser um homem de verdade? Acho que nunca parei para pensar nisso antes. Justine sorri, compreensiva. Marcos, a vida não é apenas sobre dinheiro e sucesso. É sobre conexões humanas, sobre o que nos faz verdadeiramente humanos. E Eric está te mostrando isso, mesmo que de uma maneira que você não esperava. Marcos balança a cabeça, perdido em pensamentos. E como eu faço isso, Justine? Como eu posso ser alguém que o Eric precisa? Justine hesita por um momento antes de responder. Talvez você já seja. Talvez só precise encontrar a coragem de aceitar isso. Você não precisa ser perfeito, Marcos. Só precisa ser presente e genuíno. Marcos fecha os olhos por um instante, absorvendo as palavras dela. Eu não quero repetir os erros do passado. Não quero que Eric cresça com a mesma falta de amor que eu tive. E talvez, Marcos, você tenha a chance de fazer diferente. Talvez juntos você e Eric possam construir algo especial. Justine diz, encorajadora. Você não precisa fazer isso sozinho. Marcos olha para ela, sua expressão um misto de gratidão e medo. Eu vou tentar, Justine. Por Eric e por mim mesmo. Ela sorri, um sorriso de alívio. Isso é tudo que você precisa fazer, Marcos. Um passo de cada vez. Eles ficam em silêncio por um momento, absorvendo a verdade das palavras de Justine. Para Marcos, Eric não é apenas uma lembrança de um passado perdido, mas também uma porta para um futuro cheio de novas possibilidades. Ele sabe que terá que enfrentar muitos desafios pela frente, mas agora, com Justine ao seu lado, ele sente que está pronto para dar esse primeiro passo. O dia de Natal chega e Marcos acorda cedo, ansioso para celebrar com Eric. Ele decide fazer uma pequena surpresa, comprando um presente para o garoto. Ele escolhe um boneco de urso que viu na loja de brinquedos, o mesmo que Eric olhou antes, sem saber que Marcos estava observando. Ele sente que é o presente perfeito, uma maneira de mostrar a Eric que ele se importa. Quando entrega o presente para Eric, o menino fica maravilhado. É para mim, Marcos. Obrigado. Ele abraça o boneco como se fosse um tesouro. Marcos sente uma felicidade estranha, algo que ele não experimentava há muito tempo. Ele percebe que a presença de Eric trouxe algo novo para sua vida, uma nova perspectiva. Feliz Natal, Eric, diz Marcos, um nó de emoção em sua garganta. Você merece tudo de bom, garoto. Você é minha família agora. O menino sorri, os olhos brilhando. Feliz Natal, Marcos. Obrigado por me dar uma família. As palavras do garoto tocam profundamente o coração de Marcos. Ele sente que finalmente encontrou algo que havia perdido, uma forma de redimir seus erros e criar um novo começo. Mais tarde, Justine aparece na casa de Marcos com um sorriso caloroso. Ela trouxe uma ceia de Natal, uma pequena celebração para os três. É uma noite mágica, cheia de risos e conversas. Marcos vê Eric brincando com seu novo boneco, seu coração transbordando de alegria. Justine sorri para ele, percebendo a mudança em Marcos. Você está diferente, Marcos.
Parece mais leve, mais feliz. Marcos olha para ela, agradecido. Sim, Justine. É como se Eric tivesse me mostrado uma parte de mim mesmo que eu estava esquecendo. Eu sinto que, de alguma forma, encontrei minha redenção através dele. Justine sorri, feliz por ele. É incrível, Marcos. O Natal realmente tem esse poder, não é? Marcos balança a cabeça, emocionado. Sim, Justine. Parece que encontrei a família que eu nunca soube que queria. A noite continua. E Marcos sente que sua vida finalmente tomou um novo rumo. Ele olha para Eric e Justine. Uma nova família se formando diante de seus olhos. O Natal é transformado em algo mais do que apenas uma data no calendário. É um símbolo de esperança, amor e redenção. Marcos passa dias tentando descobrir mais sobre Sarah e Eric. Ele se sente dividido entre sua vida solitária de antes e a nova realidade que começou a vislumbrar. Justine, cada vez mais preocupada com a obsessão de Marcos, tenta ajudá-lo a entender que ele não pode salvar todos, especialmente não Eric. Marcos, você precisa pensar em si mesmo também. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher o futuro. Justine fala com carinho, tentando puxá-lo de volta à realidade. Marcos olha para ela com um olhar vazio, quase perdido. Eu sei, Justine. Mas e se Eric precisar de mim? E se eu puder ajudá-lo a encontrar sua mãe e dar a ele uma chance de ter uma família de verdade? Ele responde, a dor em sua voz quase palpável. Justine balança a cabeça, compreensiva, mas também preocupada. Marcos, você não pode carregar o peso do mundo nas costas. Não pode se envolver demais com Eric a ponto de perder quem você é. Marcos a olha magoado. Você não entende, Justine. Não é só sobre Eric, é sobre mim também. Eu perdi tudo o que tinha. E talvez ajudar o Eric seja a minha única chance de redenção. Ele fecha os olhos por um momento, tentando conter a emoção que ameaça transbordar. Justine olha para ele com ternura. Você não precisa se redimir, Marcos. Não é assim que funciona. Você é bom apenas como é. E se ajudar o Eric te faz bem, tudo bem. Mas faça isso por você, e não como uma forma de se punir. Marcos respira fundo, tentando absorver suas palavras. Eu só não quero perder isso. Não quero perder essa chance de fazer algo de bom, algo que realmente importe. Justine se aproxima dele, colocando uma mão no ombro dele. Você nunca perdeu isso, Marcos. Apenas esqueceu. Talvez o Eric tenha te ajudado a lembrar quem você realmente é. Marcos a olha, grato pelas palavras dela. Talvez você esteja certa. Talvez seja a hora de eu aceitar que posso ser mais do que apenas um milionário solitário. Que, quem sabe, eu possa realmente fazer a diferença na vida de alguém. Ele se levanta, decidido. Vou continuar a busca por Sarah. Preciso descobrir o que aconteceu com ela. E com Eric, preciso fazer isso por eles. E por mim também. Justine sorri aliviada. Estou aqui para te apoiar, Marcos. Sempre estarei. E com essas palavras, Marcos segue em frente, mais determinado do que nunca. A busca por Sarah e Eric se transforma em uma jornada não apenas para unir pai e filho, mas também para redescobrir a própria humanidade de Marcos. Ele sente uma renovação dentro de si, uma esperança que há muito não sentia. Marcos passa os dias seguintes visitando orfanatos e asilos, tentando encontrar qualquer pista sobre Sarah. Ele está obcecado pela ideia de encontrar respostas, como se a resolução desse enigma pudesse dar sentido a tudo. Justine continua a alertá-lo sobre o perigo de se perder nessa busca, mas vê também uma determinação em seus olhos que nunca viu antes. Marcos, você precisa ter cuidado, ela diz uma manhã, enquanto eles estão sentados juntos tomando café. Não se esqueça de viver sua vida também. Há mais para você do que apenas encontrar respostas. Marcos olha para ela, um sorriso triste nos lábios. Eu sei, Justine, mas e se isso for a única coisa que me dá sentido agora? E se for isso que eu preciso fazer para ser melhor de alguma forma? Justine balança a cabeça, compreensiva. Eu entendo, mas não deixe que isso consuma tudo.
É importante também lembrar do que já tem, das coisas boas que você conseguiu construir. Marcos parece refletir sobre suas palavras, sua expressão suavizando um pouco. Você está certa. Eu preciso encontrar um equilíbrio. Mas ainda assim, eu não posso simplesmente deixar isso de lado. Eu preciso saber a verdade, Justine. Preciso fazer isso por Eric e por mim também. E com essa determinação renovada, Marcos segue em sua busca, mais determinado do que nunca a encontrar Sarah e ajudar Eric a ter um futuro melhor. A cada pista que descobre, ele sente uma ligação mais forte com o menino, como se a busca por Sarah estivesse, de alguma forma, redimindo seu próprio passado. Marcos continua sua busca por respostas. A cada dia, sua obsessão cresce. Ele visita Sarah em sua antiga cidade, agora uma mulher idosa, que ainda guarda a dor de seu desaparecimento e a tristeza de ter perdido Eric. Eu nunca quis partir, Marcos. Eu só não sabia o que fazer. A decisão foi difícil, terrível, mas eu precisava protegê-lo, diz Sarah com lágrimas nos olhos, enquanto Marcos a ouve em silêncio, tentando entender. A dor dela é palpável, e ele sente uma compaixão que nunca imaginou que seria capaz de sentir. Sarah explica que, depois de engravidar, ela decidiu partir porque temia como Marcos reagiria ao descobrir sobre Eric. Eu não podia deixar meu filho crescer como eu cresci, sem um pai. Achei que fosse melhor assim. Não sabia que ele passaria tanto tempo procurando por mim, que ele viveria sem saber quem era, diz ela, a voz embargada. Marcos sente uma pontada de culpa. Eu nunca quis que isso acontecesse, Sarah. Eu só não sabia. Eu estava perdido, sem saber como ser um pai ou um homem. Eu não podia sequer reconhecer a dor que estava causando. Ele confessa, a voz cheia de arrependimento. Sarah balança a cabeça, compreensiva. Marcos, você não sabia. Ninguém ensina como ser pai. Mas ver você agora, tão desesperado para corrigir tudo, isso me dá esperança. Eu sempre temi que ele crescesse pensando que era indesejado, mas agora, olhando para você, vejo que ele foi abençoado por sua busca. Marcos olha para Sarah determinado. Eu preciso ajudá-lo, Sarah. Não posso consertar o passado, mas posso tentar dar a ele um futuro melhor. Não só para Eric, mas para mim também. Sarah sorri com lágrimas nos olhos. Eu sei que você vai, Marcos. Você tem um bom coração. Eric é a prova disso. Ele está sempre tentando, sempre esperando por algo melhor. E agora você pode ser parte disso. É como se tudo estivesse se alinhando, finalmente. Marcos fecha os olhos por um momento, tentando conter as emoções que ameaçam transbordar. Eu vou tentar, Sarah. Eu devo a ele e a mim mesmo tentar fazer o certo. Ele se levanta, decidido. Vou encontrar Eric e contar tudo o que descobri. Ele merece saber a verdade. Sarah o abraça, aliviada. Você vai encontrar seu caminho, Marcos. E Eric também. Eu sempre soube que ele teria sorte de ter alguém como você. Marcos aperta o braço de Sarah, agradecido por sua coragem e sabedoria. Obrigado, Sarah, por tudo. Com essas palavras, Marcos sai da casa de Sarah, mais determinado do que nunca. Ele tem um novo propósito: unir pai e filho, dar a Eric a família que sempre deveria ter tido e, quem sabe, encontrar um pouco de redenção para si mesmo nesse processo. Marcos sabia que tinha muito mais a descobrir. Ele precisava encontrar Eric e contar a verdade sobre seu passado e a história de sua mãe, Sarah. Com um novo objetivo em mente, Marcos retorna para a cidade, decidido a rastrear o menino. Ele pergunta mais nas ruas, agora com uma missão. As pessoas começam a abrir o coração, contando sobre Eric e a luta que ele travou sozinho, sem nunca perder a esperança de encontrar a mãe. Ele era um garoto incrível, sabe? Sempre com esse olhar de quem sabe que algo está por vir. Sempre com um sorriso no rosto, apesar de tudo, diz um comerciante que se lembra do menino vagando pelas ruas. Marcos sente uma tristeza profunda ao ouvir essas histórias. Ele se lembra de quando viu o menino pela primeira vez e como a vida de Eric era uma luta constante, mesmo tão jovem. Ele nunca perdeu a fé, não importa o que acontecesse. Marcos pensa consigo mesmo: eu preciso ajudar,
ajudá-lo a recuperar a esperança que ele sempre carregou. Ele continua sua busca, mas logo percebe que Eric não está apenas perdido em busca de sua mãe. Uma tarde, Marcos decide se arriscar e volta à favela onde encontrou Eric pela primeira vez. Ele conhece um homem mais velho que conheceu o menino. Ah, o garoto não estava procurando apenas por sua mãe. Não, ele queria algo mais. Algo que nem eu poderia entender. Sempre parecia que ele buscava um pedaço de si mesmo em algum lugar, diz o homem, parecendo um tanto perdido em seus próprios pensamentos. Marcos fica parado por um momento, tentando fazer sentido de tudo isso. O que você quer dizer com isso? Ele pergunta, sua voz cheia de curiosidade e apreensão. Eric nunca reclamou, sabe? Nunca disse que estava perdido ou triste. Mas havia algo em seus olhos, um vazio. Como se ele soubesse que havia mais para a vida, algo além daquelas ruas. O homem explica, a voz rouca de uma emoção antiga. Marcos sente uma dor intensa no coração. Ele percebe que Eric não é apenas um menino em busca de sua mãe. Ele está em busca de uma identidade, uma família verdadeira. Ele nunca teve isso. Nunca conheceu o que é realmente ser amado. Marcos reflete. Eu preciso fazer isso certo para... No dia seguinte, Marcos decide que não pode esperar mais. Ele vai até a casa de Sara. Agora completamente restaurada depois de tantos anos. A casa está silenciosa, como se ainda carregasse a dor de Sara e Eric. Ele toca a campainha nervoso. Eric. Marcos chama, a voz um fio de emoção. É o seu pai, Eric. Eu sou o seu pai. Encontrei você. E eu vou fazer tudo certo dessa vez. Ele promete, a voz embargada. Eric sorri, uma lágrima escorrendo de seus olhos. Papai, eu sempre esperei por você. Eric olha para Marcos, com uma expressão de confusão e, ao mesmo tempo, esperança. Você é meu pai? Ele pergunta, as palavras quase sussurradas. Eu sempre esperei por você. A dor e a alegria se misturam nos olhos de Marcos. Sim, Eric, eu sou seu pai. Eu estava perdido, mas Marcos levou Eric para sua nova casa. Uma mistura de emoções preenchendo o ar entre os dois. Justine, que já estava acostumada a ver Marcos construindo sua nova vida, também recebe Eric de braços abertos. Marcos, isso é incrível, Justine diz, os olhos brilhando de felicidade. Eu nunca imaginei que você encontraria Eric, e agora ele está aqui com a gente. Marcos sorri com um novo brilho em seus olhos. Eu estava perdido, Justine, mas agora, encontrando Eric, tudo faz sentido. Ele precisava de uma família, de um pai, e eu precisava dele também. Justine olha para Eric, que permanece em silêncio, mas com um brilho de esperança em seus olhos. É incrível ver você finalmente abrir seu coração, Marcos. Eric merece isso e você também. Marcos se aproxima de Eric, sentindo-se finalmente completo. Eric, esse é o nosso novo começo. Eu prometo, filho, que eu vou ser o pai que você nunca teve. Vamos construir algo novo juntos, algo verdadeiro. Eric olha para Marcos, o rosto cheio de dúvidas e esperança misturadas. Eu sempre quis isso, papai. Ele diz, sua voz trêmula. Eu sempre esperei por você. Marcos se aproxima, abraçando Eric com força. E agora você tem, filho. Eu vou te proteger, amar e cuidar de você para sempre. Justine observa a cena com lágrimas nos olhos. Isso é amor, Marcos. Você encontrou seu propósito e deu a Eric a família que ele merecia. E eu vou estar aqui para apoiar vocês dois. Marcos sorri, finalmente sentindo a felicidade que lhe escapava por tanto tempo. Nós somos uma família agora, Eric. E isso é tudo o que importa. Eric sorri, aliviado. E Marcos sente seu coração se expandir. Ele finalmente encontrou seu propósito. E por meio de Eric, redescobriu o verdadeiro significado de ser amado e amar. A casa, antes vazia, agora ressoa com risadas e sorrisos, preenchida com a promessa de uma nova vida juntos. Eles eram uma família não por laços de sangue, mas por amor. E isso era tudo o que realmente importava. Marcos estava na sala de estar, sentado no sofá, as mãos entrelaçadas, perdido em pensamentos.
A visão de Eric brincando no jardim com Justine o faz sorrir de maneira inesperada. Pai, grita Eric, correndo para Marcos, com um sorriso largo no rosto. Olha o que eu achei, ele diz, segurando uma pequena pedra brilhante. Marcos sorri, acariciando a cabeça de Eric. Isso é incrível, filho. Você está se divertindo, não é? Eric balança a cabeça, os olhos cheios de alegria. Sim, papai. Estou muito feliz aqui. Marcos sente um nó em sua garganta. Nunca imaginou que poderia sentir esse tipo de felicidade. A presença de Eric transformou sua casa, seu mundo. Ele olha para Justine, que o observa com um sorriso compreensivo. Eu nunca imaginei que isso fosse possível, Justine. Marcos confessa, a voz trêmula. Eu sempre achei que estaria sozinho para sempre. Mas Eric, ele me deu uma razão para acreditar novamente. Justine caminha até ele, dando-lhe um abraço. Você não está sozinho, Marcos. Eric te encontrou por um motivo. Ele é a redenção que você nunca soube que precisava. Marcos aperta os olhos, tentando conter as lágrimas. Eu tenho tanto medo, Justine. Medo de falhar, de machucar ele, de não ser bom o suficiente. Justine olha para ele com uma firmeza reconfortante. Marcos, você já provou que é bom o suficiente. Você aceitou Eric como filho. Agora você só precisa ser o pai que ele precisa, dia após dia. Marcos suspira, tomando uma decisão silenciosa. Eu vou tentar, Justine. Eu vou tentar ser o melhor pai que eu puder ser para ele. E para mim também. Justine sorri, apoiando-o. E você vai conseguir, Marcos, porque agora você tem algo que nunca teve antes, amor verdadeiro e incondicional. Isso faz toda a diferença. Marcos olha para a cena à sua frente, onde Eric continua brincando e sente um calor se espalhando pelo peito. Ele percebe que encontrou mais do que uma família. Ele encontrou redenção, não apenas para Eric, mas também para si mesmo. Ele finalmente entende o verdadeiro significado do Natal e da compaixão. E é isso que o faz continuar, mesmo quando as dúvidas ainda ameaçam invadir sua mente. Você está certo, Justine, Marcos diz, com um sorriso que parece iluminar sua alma. Eu encontrei tudo o que precisava em Eric, e eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Marcos estava sentado à mesa da cozinha, olhando para a foto amarela de Sarah e Eric que estava sobre ela. Justine havia saído para buscar mantimentos e ele aproveitou aquele momento de solidão para refletir. A verdade estava ali em suas mãos. Ele finalmente descobrira quem era Sarah e o quanto ela significava para Eric. A mulher na foto não era apenas uma lembrança perdida do passado. Ela era uma heroína, uma mulher que lutou para criar seu filho nas circunstâncias mais adversas. Marcos sabia que precisava contar a verdade para Eric. Mas como contar a um menino de 8 anos que sua mãe era alguém tão distante e que o pai dele, na verdade, estava bem ao seu lado, mas nunca soubera da existência dele? A perspectiva de Eric era tão diferente da sua. O menino havia crescido com amor, mesmo na pobreza, e acreditava que tudo era possível, enquanto Marcos vivera uma vida de isolamento emocional. Ele se levantou e foi até o jardim, onde Eric estava brincando com os brinquedos novos que Justine lhe dera. Marcos observava, sorrindo para si mesmo. Eric era cheio de vida, com olhos brilhantes e um sorriso que parecia iluminar o mundo ao seu redor. A pureza daquelas brincadeiras, daquelas perguntas inocentes, era exatamente o que Marcos precisava para encontrar paz. Pai, você vem brincar comigo? Eric perguntou, interrompendo seus pensamentos. Marcos balançou a cabeça, sorrindo. Sim, filho, vou brincar com você. Ele se sentou no chão ao lado de Eric, pegando um dos brinquedos e fingindo que estava pilotando um avião. Você viu isso, Eric? Estamos viajando para a Lua? Eric gargalhou. Eu quero ir para a Lua, papai. Marcos olhou para o céu, imaginando o que seria viajar para a Lua. Quem sabe, filho, quem sabe? Aquele momento simples, mas cheio de significado, fez Marcos perceber que ele tinha uma nova chance de construir uma família. Eric não precisava saber de toda a verdade agora. Não enquanto fosse apenas um menino brincando,
cheio de sonhos e esperanças. Mas, eventualmente, ele precisaria saber sobre sua mãe e o que ela enfrentou. E Marcos sabia que precisaria ser forte para ajudá-lo a compreender tudo isso. Justine chegou com as compras e Marcos decidiu adiar a conversa. Não era o momento ainda, mas ele sabia que teria que encarar isso em algum momento. Talvez quando Eric estivesse mais preparado, quando Marcos estivesse mais preparado. Por ora, eles tinham o presente, e isso era tudo que importava. Ele tinha Eric e Justine, e isso era a verdadeira essência do Natal. Amor, compaixão e a oportunidade de começar de novo. Marcos sorriu para Justine, sentindo um nó de emoção em seu peito. Acho que estamos fazendo algo certo, Justine. Parece que Eric está se adaptando muito bem aqui. Justine sorriu feliz por ele. E é assim que começa, Marcos. A mudança verdadeira. Você encontrou um novo propósito aqui. E agora é o momento de se permitir ser pai. Não apenas para Eric, mas para você também. Marcos suspirou, aliviado. Eu nunca soube que precisava disso. Nunca soube que precisava deles. Mas agora que tenho, não quero mais deixá-los ir. Justine colocou uma mão em seu ombro. Então nunca deixe, Marcos. Nunca deixe que o passado ou as dúvidas te afastem disso. Você merece essa felicidade tanto quanto eles. Marcos sorriu, um sorriso que nunca havia mostrado antes. Você está certa, Justine. Eu sou um novo homem, e é tudo graças a Eric e ao que ele me ensinou. Talvez, de alguma forma, ele tenha sempre sido meu presente de Natal. Ele se levantou, pronto para continuar a vida, para enfrentar o futuro com Eric ao seu lado. E sabia que, no fundo, ele sempre teria Justine como uma amiga e confidente. E assim, a família de Marcos, Eric e Justine se tornava mais forte a cada dia, crescendo juntos e descobrindo que o verdadeiro significado do Natal não era sobre presentes, mas sobre dar e receber amor incondicionalmente. Se você gostou dessa história, se identificou com a jornada de Marcos e Eric, não deixe de se inscrever no canal Ecos do Destino para não perder os próximos capítulos. Aqui, compartilhamos histórias emocionantes e transformadoras que mostram como a vida pode mudar com pequenos gestos de amor e compaixão. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Estamos todos conectados por nossas histórias e juntos podemos fazer a diferença. Então, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo. E que você também encontre o verdadeiro espírito do Natal em sua vida.